Boa noite. Pô, Boa noite. cara, eu ouço Obrigado muito pelo falar de convite, viu? você. Que prazer, cara. Pô, legal pra caramba. Obrigado a você por ter aceito o convite. Muito bacana. Obrigado de verdade. Prazer é meu, doutor. Obrigadão. Muito bom. Cara, eu não consegui começar a assistir a certificação lá do Ítalo, que Já saiu, também né? sou um dos alunos, mas já conversei um pouquinho com ele, especialmente sobre a parte nutricional, e fiquei super interessado e de antemão queria te dar parabéns ali pelo conteúdo. Não consegui, obviamente, ainda não está tudo disponível, mas ele me deu ali um spoilerzinho e, pô, tá, pelo que eu tô sabendo, Legal. tá imperdível. Muito bacana, parabéns mesmo. E, cara, Obrigado. seja super bem-vindo. A nossa ideia aqui, Renan, assim, queria primeiro que você se apresentasse aí para o pessoal que não te conhece. Eu vou me apresentar também, né, para as pessoas aqui, seu perfil. Então, meu nome é Guilherme, eu sou médico, né, cardiologista. Na verdade, agora eu estou muito mais envolvido com essa questão da Covid e principalmente do pós-Covid. Então, eu tenho voltado aqui os meus olhos para o pós-Covid. Acho que a Covid está passando, né? Claro que a gente ainda tem algumas notícias ruins, mas a minha impressão geral é que a Covid, como uma doença aguda, que coloca uma sociedade toda em risco, ela está passando e a gente está vendo muitas sequelas, que a gente vai ter oportunidade de falar. Sequelas essas que respondem muito bem a abordagens nutricionais e suplementação em geral. E aí eu queria passear por um pouquinho aqui por essas abordagens, e aí ninguém melhor do que você para a gente poder conversar sobre isso, mas queria te passar a palavra para você se apresentar e também para dar as boas-vindas aí para o pessoal. Obrigado pelo convite, doutor. Uma alegria muito grande. Eu sou o Renan Caminhoto, tá? Eu sou nutricionista. Trabalhei a vida toda na área acadêmica, na área de fisiologia básica, né? E aí depois, com o contato com o trabalho do doutor Ítalo Marcilli, eu acabei reorientando toda a minha prática clínica para, vamos colocar assim, nutrição e transtornos de humor, né? Então, trabalho com depressão, com ansiedade. E aí, eu acabei trabalhando com muitos correlatos, né? Então, quem tem ansiedade geralmente tem insônia, então quem tinha insônia vem me procurar. Quem estava cansado, né? É um sintoma um pouco de depressão, vamos colocar assim, só vem me procurar também. E eu tô atendendo muita gente, né? Nesse pós-Covid, porque como a gente vai conversar aqui, os sintomas são múltiplos, né, doutor? Os sintomas são múltiplos e, né, muita gente vem me procurar relatando sintomas dos quais eu sou especialista, mas o início desses sintomas se deu, né, após né, a infecção com a doença. Então, assim, né, eu acabei tendo uma experiência na clínica. A clínica acabou me dando bastante experiência nesse pós-Covid, mas a minha área de trabalho é voltada mais a esses transtornos de humor. Que na verdade, né, basicamente o que está acontecendo não é nada de muito diferente do que você vê no seu dia a dia. Talvez uma quantidade maior, né? Uma concentração do número de casos. Por isso que eu fiquei super empolgado para conversar com você nesse período, porque exatamente assim, os transtornos todos mentais, né? Eles estão se aflorando, estão ficando mais Não. prevalentes. A gente, por outro lado, assim, a gente vê também um abuso aí do tratamento medicamentoso que, na minha opinião, muitas vezes não é necessário. Claro, existem casos que a gente precisa fazer, mas principalmente a COVID em especial, ela tem uma característica de ser uma doença hiperimune, hiperinflamatória. E o fato dela gerar uma estimulação exagerada e prolongada do sistema inflamatório causa também uma inflamação exagerada e prolongada da parte neurológica, né? Então, Uhum. vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre estratégias que fazem diminuir a neuroinflamação, que a gente chama sobre neuroinflamação. Mas
Deixa eu voltar um pouquinho e eu queria saber um pouquinho da tua prática, assim, né? Boa. Então, obviamente, Renan, assim, claro que a gente não pode deixar de falar de hábitos, né? Obviamente, eu venho conversando aqui sempre com as pessoas que estão aqui nas minhas redes, que não existe pílula mágica, não existe magnésio, ômega 3, sei lá, ou qualquer outro ativo, se você se enche de hambúrguer, refrigerante e seus derivados. As pessoas aqui sabem disso, né? Então, isso é importante, mas as pessoas esperam da gente que a gente fale de alguns ativos ou de algumas estratégias mais específicas para tentar melhorar esses sintomas, principalmente os sintomas neurológicos do pós-Covid. Então, o que eu estou vendo no pós-Covid? Deu uma travadinha, não sei se travou aqui para você. Voltou. Então, o que eu estou vendo? O que eu estou vendo no pós-Covid, principalmente em relação aos sintomas mais neurológicos? Assim, eu estou vendo principalmente o que a gente chama de brain fog, né? Que é como se as pessoas assim elas ficassem aéreas de uma hora para outra, né? Assim, elas perdessem um pouco a concentração, tivessem dificuldade de foco. Então, esse tem sido um sintoma muito comum. O que você... Um dos motivos, né? Como eu tenho falado, assim, eu não vou aqui tentar dar muitas explicações super complicadas para as pessoas, mas basicamente quase tudo no pós-Covid é explicado por uma hiperestimulação do sistema inflamatório. Quando um paciente, por exemplo, se apresenta assim para você, né, com essas queixas, eu tenho muita certeza de que tem muita gente que tem ou conhece alguém que tenha esse sintoma aí, de concentração baixa, de vez em quando parece que esquece as coisas, não consegue focar direito, assim. Qual tende a ser a sua abordagem? Quais são os pontos principais, nutricionalmente falando, e também em termos de suplementação, que você tende a focar mais assim no teu paciente? Veja, esse negócio do brain fog é uma coisa muito comum em quem tem sensibilidade ao glúten. Então, é um dos sintomas de sensibilidade ao glúten. Então, um cara que tem sensibilidade ao glúten, além daquelas clássicas, né, distensão abdominal, toda aquela coisa que o cara também pode ter esses sintomas cognitivos. Tá? Até falei disso na certificação, em uma das aulas. Né? Por que isso acontece? Né? O mesmo sintoma, lá, quando o cara come glúten, está aparecendo agora numa sequela de pós-Covid. Justamente o ponto que você estava levantando, né, que é o ponto da inflamação. Tá? A inflamação, no caso do glúten, né, uma inflamação que começou ali, principalmente no intestino, né, a gente pode fazer esse paralelo também para o Covid, para o pós-Covid, né, mas no glúten com certeza começou ali no intestino. Esta inflamação, ela é o que a gente chama de inflamação crônica subclínica, né, uma inflamação baixinha que nosso organismo tem, e ela se espalha por todo o organismo. O sistema nervoso central, ele não é isento dessa inflamação, portanto. Antigamente até se pensava que era uma coisa isenta, né? Hoje em dia a gente sabe que não. Então a gente está vendo que, né, um caso de inflamação causando distúrbios de cognição, neurológicos ou cognitivos, como baixa memória, ou dor de cabeça, etc. Tá? O que eu tenho que fazer? Aqui, né, eu tenho que separar a coisa em duas etapas. A primeira delas é a causa, né, pensando na inflamação como um todo, que pode ou não advir do intestino, porque variações intestinais... Eu não encontrei isso em artigo, tá? Não me debrucei. Tudo que eu estou falando aqui, vocês podem até me criticar, aceito correções, né? Muita coisa de experiência clínica, tá? Não sei se variação intestinal é uma coisa recorrente, mas o que eu vejo na clínica aqui é que é. Sim, né? sim. Não, você está perfeito. Não, você está perfeito. E eu acho o seguinte, eu acho que você está perfeito e uma das coisas que eu gosto de falar aqui, o Instagram é um espaço que a gente tem exatamente para a gente colocar à baila
a nossa prática, sabe? Obviamente, imagine o seguinte, o Covid é uma doença nova. O pós-Covid é mais novo ainda. Novo ainda. E pouquíssimo reconhecido. Se a gente for esperar saírem trabalhos publicados e revisados por pares para poder levar informação para as pessoas, veja bem, a gente está falando aqui de tirar glúten da dieta. A gente não está falando aqui de alguma droga que possa causar efeitos colaterais gravíssimos. Então, basicamente, o que a gente estava dizendo para as pessoas é o seguinte, né? No final, a mensagem subliminar é o seguinte, olha, gente, se você está aí com uma concentração esquisita no pós-Covid, sentindo falta de memória, falta de concentração, faz um teste, ó. Fica 1, 2 semanas sem comer glúten e vê o que acontece. Pô, se a gente não puder falar isso e for criticado por isso, então, meu amigo, você realmente tem aqui mais sair daqui, vai lá. Receba essas críticas à torta e à direita. Da vida, esses caras aí que torcem para você se ferrar mesmo, porque realmente não dá, entendeu? Assim, desculpa falar, mas porque assim, essa preocupação que você está tendo, né? Eu tive a Covid inteira, né? Então, assim, é complicado, mas eu concordo com você. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, e aí voltando ao que você estava falando, é isso, olha para o seu intestino. O intestino é uma fonte enorme, né, de formação, vamos dizer assim, de células do teu sistema imune e também de neurotransmissores. Então, se eu tenho uma neuroinflamação, o intestino é fonte da produção de células que vão estar implicadas diretamente nesses dois sistemas. Então, claro que eu tenho que cuidar dele, né? E aí te devolvo a palavra, mas e a gente é muito sensível ao glúten, sabe? É bastante sensível. Então, é bastante importante que as pessoas tenham atenção a isso. Boa, fala, manda boa. brasa lá. Só salientando isso, porque se a gente for esperar, né, medicina baseada em evidência agora, se a gente for trabalhar só com medicina baseada em evidência, né, o pessoal tá lascado. Né? É isso que você tá falando mesmo, não tem jeito. Recebo muitas críticas também na área de ansiedade por conta disso, depressão. Né? Mas, enfim, minha experiência clínica, né? Então, eu vejo o intestino muito bagunçado. Não sei se essa bagunça no intestino está bastante... já está bem descrita como sequela do pós-Covid, mas o que eu vejo o intestino bastante bagunçado, né? Da parte de inflamação. Bom, já deixa eu começar a parte de inflamação. Eu ia separar aqui, ia começar pela outra, mas começo pela inflamação. Então, a inflamação, a gente tem que cuidar, então, desse intestino, tá? O intestino, ele é uma barreira semipermeável. Quer dizer o seguinte, né? Ele deixa entrar, ele absorve, né? Ele deixa entrar no teu organismo, na sua circulação, o que ele quer. Tá? Então, é uma barreira semipermeável. É uma barreira seletiva, perdão, né? Nem sempre é seletiva, é uma barreira seletiva. Tá? Ele deixa entrar o que quer. Acontece que se o seu intestino estiver inflamado, né? Então se você está no pós-Covid, está com variação intestinal, começou a ter diarreia, ou prisão de ventre, ou a coisa está intercalando, né? A constipação está intercalando ali com o intestino um pouco mais solto, é muito possível que o seu intestino tenha algum grau de inflamação. E esta inflamação faz com que o seu intestino não consiga ser seletivo. Então, coisas que não eram para ser absorvidas começam a ser absorvidas e ativam essa parte de sistema imune, né? De inflamação no nosso organismo. Então, bom, a gente tem que cuidar dessa inflamação. Eu gosto muito da cúrcuma. É um suplemento muito anti-inflamatório para o intestino. Eu gosto muito daquelas práticas da medicina indiana, raspagem de língua, você tira a borra branca da língua. Também não faço a mínima ideia porque que funciona aquilo, mas veio da medicina indiana, o pessoal está estudando, está achando bons resultados, o porquê é difícil a gente explicar. Mas aquela raspagem de língua parece envolver modulação de microbiota, tá? Então, raspagem de língua. Em seguida, eu gosto muito de shotzinhos, eu uso bastante o gengibre, que é bastante anti-inflamatório. Pode-se ou não colocar glutamina nesses shotzinhos, porque, né, em tese, a glutamina ajuda na restauração do epitélio intestinal. A vitamina A é uma vitamina muito boa para a restauração desses epitélios. Ômega 3. Tá? Então tem diversas coisas que a gente pode usar focando no intestino.
tá? Intestino, para tentar resolver aquela inflamação sistêmica que está prejudicando a cognição. Tá? Por outro lado, a gente tem suplementos, né, que a gente pode usar para cognição. E isso eu uso muito na minha clínica aqui, né, fora do Covid. Tá? Fora do Covid mesmo. Então eu recebo pacientes com depressão, que tem queixas cognitivas, né, a pessoa tem dificuldade, a fadiga, aquele cansaço, aquele desânimo, está prejudicando a cognição dela. Você tem suplementos do tipo rhodiola rósea, que é um suplemento que melhora a cognição quando a cognição está sendo prejudicada por falta de energia, por exaustão, tá? Por desânimo, num quadro de sintomas de depressão. Tá? Você tem, por outro lado, o próprio ômega 3, inflamação, né, a nível intestinal, ele ajuda, mas ele também, principalmente o rico em DHA, ajuda bastante o sistema nervoso central. Tá? Toda a parte de neuroplasticidade, diminuição de inflamação no sistema nervoso central, etc. Você tem a Bacopa Monieri. Não sei se é para mim ir falando vários aqui. Não, vamos, beleza, que é bom que depois a gente descasca com calma alguns desses que você está falando para a gente. Eu acho perfeito, assim, e é legal, porque eu assisti muito do seu conteúdo antes de fazer essa live e eu me identifico muito com as coisas com que você pensa em relação a questão, né, dos cuidados e mais especificamente dos suplementos que você usa no sistema nervoso para problemas do sistema nervoso central, que são coisas que eu uso muito, né? E é engraçado que eu gravei um curso recentemente em que eu falo bastante desses suplementos. A gente vai dar até alguns spoilers aqui, mas... Show. Mas assim, vamos fazer exatamente como você fez, assim. Então, só eu acho que vale a pena a gente recapitular e separar isso em 3 pontos. Então, o primeiro ponto, você falou assim, bom, alguém que está sofrendo no pós-Covid com questões relacionadas ao sistema nervoso central, sejam elas falta de memória, falta de concentração, dores de cabeça frequentes, insônia, enfim, depressão. Variação de humor também. Isso, variação de humor. Deve fazer 3 coisas. Primeiro, olha para o intestino. Segunda, diminui inflamação. Terceira, os ativos que melhoram a cognição. Mais ou menos isso que você falou. Primeiro lugar, como olhar para o intestino. Claro que isso tudo é sempre associado a bons hábitos, né? Alimentação, atividade física, etc. Mas intestino. Então, você falou, né? Ali, especialmente, né? Você falou para desinflamar o intestino. Você falou ali da cúrcuma, que é bem legal. Então, por exemplo, eu sempre falo ali que existe eu gosto de algumas cúrcumas que tem no mercado, a cúrcuma lá da Dr. Você sempre me pergunta, que cúrcuma que você indica? Porque é difícil de manipular e tal. Então, eu gosto lá da cúrcuma da Dr. First. Você pode mandar manipular a cúrcuma lá, curcumina, né? Geralmente, a gente faz a curcumina sempre com 1% de piperina. Então, por exemplo, uma dose habitual, não estou falando que é essa dose, tá, gente? Mas uma dose habitual, você fazer 500 miligramas de cúrcuma com 95% de curcuminoides, né? E 5 miligramas de piperina, então isso é uma dose bastante usual, ajuda lá a inflamar o teu intestino. Então, o Renan falou disso como uma boa estratégia para desinflamar o intestino. Além disso, você falou de raspagem de língua, né? Falou de shot com... você falou glutamina, né? Glutamina e... Pode usar glutamina, psyllium também é muito bom, inulina. Aí cada caso é um caso. Enfim, mas esses shots matinais. Então, isso seria uma estratégia, né? Além disso, você falou também do ômega 3 como mais um ativo para ajudar a desinflamar o intestino. E associado a essas 2 estratégias, ativos que ajudariam aí a melhorar as funções mesmo cerebrais. Ativos que esses sim vão diretamente ultrapassar a barreira hematoencefálica e vão melhorar mesmo o funcionamento dos teus neurônios. Então,
Você falou, por exemplo, da Bacopa, né? Da Bacopa Monnier, né? Que é um ativo bastante interessante. A Bacopa, eu adoro a Bacopa porque a Bacopa é um ativo que ela tem ação a curto prazo, não só a longo prazo. Então, a Bacopa você toma e você tem uma ação meia hora, uma hora depois, né? Então, é um dos poucos ativos, inclusive, que você tem esse tipo de ação, né? Então, a Bacopa é bem legal. Então, a Bacopa, por exemplo, seria um ativo que que ajuda muito, né? Então, eu achei bem didático a forma que você explicou mesmo. Acho que é isso aí. Então, olhar para o intestino, ativos anti-inflamatórios e ativos que atuam diretamente ali no teu sistema nervoso central. Eu acho que eu quis parar aqui e recapitular, porque eu acho que vale muito a pena o pessoal aí que está assistindo a live pegar papel e caneta e anotar isso aí, porque essa é uma forma da gente olhar para a causa, né? Isso. E para os sintomas de uma vez só. Perfeito. Tá? E aí, como você disse, né? Parar de inflamar o intestino também, né? Então, se você tem sensibilidade ao glúten, à caseína, tem gente que não tem gente que não precisa tirar essas coisas da dieta. Mas se você tem que ficar esperto, tem que parar de inflamar o negócio ali. Renan, eu vou te fazer uma pergunta bem boba, tá? Bem boba mesmo. Cara, o que é glúten? O que tem glúten? Tá? Eu pergunto isso porque a gente às vezes fala assim muito alergia a glúten. Mas e aí, cara, o que é glúten? Assim, para as pessoas entenderem mesmo. O glúten é uma proteína, tá? Que está praticamente presente no trigo. Tá bom? Em outros lugares também, né? E o glúten também tem, de certa forma, alguns parentes disseminados. Tá bom? Mas é uma proteína. E o problema dessa proteína tem gente que quando consome ela, acaba não digerindo direito e responde, né? A gente responde de modo... Esse glúten ele ativa o nosso sistema imune. Tá? Ele agride intestino, ativa o sistema imune local ali e a coisa passa a desandar. Isso em algumas pessoas. Eu sei que é duro dizer, para quem tem intolerância a glúten, né, sensibilidade a glúten, eu sei que é duro dizer. Mas tem gente que pode comer e não acontece nada. Tá? Mas, né, tem gente que come, sente distensão abdominal, sente o brain fog, tá? Sente, sei lá, variação do intestino. O intestino pode prender, pode soltar um pouco. Enfim, se você tem esses sintomas, é muito possível que você seja sensível a ele. Tá? E se você for sensível a ele, vale muito a pena. Até pro humor, retirar ele. Tá bom? Para saúde de modo geral. Eu tenho alguns pacientes assim que têm enxaqueca frequente, que já tomaram várias medicações. E é impressionante, às vezes, você pede para tirar glúten em 2 semanas. É impressionante a diferença que faz na vida, assim, né? E às vezes até com testes sorológicos normais, sabe? Então, isso mesmo, não pega. Não pega. Então, assim, é importante fazer o teste de retirada ali por determinado tempo para você saber se clinicamente você tem intolerância. Não custa nada. Não custa nada fazer. É importante. Né? Aí é engraçado, você tem estudos na área de humor que é o seguinte, pessoal também que não dava anticorpo positivo, né? Só que tinha sensibilidade, relatava algumas queixas. Só tira o glúten da dieta, depois os caras tomam glúten em cápsula, né? Sem saber o que está tomando, às cegas, né? E avaliam o humor na semana seguinte que ele tomou a dose de glúten. Existe variação de humor. Sim. Tá? Quando você é sensível e consome glúten. Então, assim, é impressionante. Para quem tem algum grau de sensibilidade, vale muito a pena. Tá? Então, fiquem espertos aí nesse pós-Covid aí. E uma coisa assim, né? O ômega 3 é fundamental. Fundamental. Sim, eu estou convencido na prática que é fundamental no pós-Covid. Exatamente porque ele é necessário tanto no processo, nesse processo, né, anti-inflamatório, e o ômega 3 ele consegue atuar em quase todo o organismo, né, inclusive dentro do sistema nervoso central, e também ele tem um papel, né, bem estabelecido em melhorar a cognição. Então, especialmente para quem sofre esses sintomas, é fundamental. E associar o ômega 3 com outro ativo, que é a fosfatidilcerina,
também me parece ser uma boa estratégia. Então, essa também é uma combinação que eu gosto muito, fazer o ômega 3, né? Nesse caso, desse sofrimento mental rico, com mais DHA e com a fosfatidilcerina, também é uma excelente combinação. Mas, enfim, Boa. só para uma coisa que eu me lembrei aqui. Agora, eu queria entrar aqui, né? Aqui tem uma pergunta muito interessante. E a vitamina D? A vitamina D, eu costumo falar que é como se fosse assim, um pilar ao concurso. Então, sempre que a gente fala assim, olha, tudo que eu vou falar aqui sempre tem que estar associado a boa alimentação, exercício físico e reposição de vitamina D. É basicamente assim, tá? Você concorda comigo? Você concorda? Concordo, sem dúvida, concordo. Conto nos dedos de uma mão quem tinha vitamina D boa e não tomava no consultório, né? Quando você mede, ela tá todo mundo com deficiência ou inadequação, né? Tem que ter uma reposição, sim, sem dúvida. Eu acho que esse suplementar a vitamina D é fundamental. Eu queria te fazer agora uma pergunta assim que as pessoas também sempre têm dúvida e que vale a pena a gente focar aqui, que é sobre complexo B, assim, né? Então, as vitaminas do complexo B. Assim. Como é que você assim, enxerga a reposição do complexo B na tua prática clínica? Por exemplo, assim, as pessoas que te procuram no consultório com essas queixas também, né? A gente sabe que o complexo B é muito importante para as funções do sistema nervoso central, para a produção de neurotransmissores. Então, você repõe sempre, você tem algum que você recomenda, por exemplo, de farmácia, que as pessoas podem comprar ou que podem importar, ou existe alimentos assim que você recomenda a ingestão, porque também é um complexo que me parece muito importante, né? E aí eu queria saber qual é a recomendação de um nutricionista mesmo em relação ao complexo B. Assim, se você individualiza, se você tem algumas recomendações mais gerais, como é que funciona isso para você, na tua prática? Principalmente na parte de cognição e depressão, ânimo, a B12 é particularmente importante. Tá? Então, assim, sempre doso. Eu doso para ver quanto que tá. Doso antes de suplementar, né? Para ter uma noção do que está acontecendo ali. E na maioria das vezes, se não tiver na maioria das vezes não está, né? E quando não está bom, adequado, eu suplemento. E aqui a adequação vale a pena, tá? Não seguir valor de referência. Vale a pena a gente botar lá, por exemplo, 500. Se para vocês terem ideia, acima de 500, 190 é considerado, né? O ponto de corte ali de deficiência. Eu sugiro deixar isso para cima de 500. E a B12 é particularmente importante para uma fadiga mental. Então, para quem tem, como a gente está falando de cognição, aqui acho que vale a pena salientar. Quem tem deficiência de B12 geralmente tem uma fadiga, né, uma falta de ânimo, que se reflete muito, né, na parte de cognição. Tá? Então, eu sempre doso. Eu sempre doso junto a homocisteína. E doso também o ácido fólico e a vitamina B6. Mas eu sempre doso a homocisteína, porque a homocisteína ela é um parâmetro, né, de funcionamento, vamos colocar assim, de vitamina B12, de B6 e de ácido fólico, a vitamina B9. Tá? Se a homocisteína estiver acima de 8, eu geralmente suplemento os 3. B6, B12 e ácido fólico. A dose eu faço de acordo com a concentração delas mesmo. Né? Então, eu trabalho muito com essas 3. As outras eu acabo não trabalhando tanto. Tá? Mas essas 3 eu sempre coloco no exame e vira e mexe, estou suplementando. Isso é importante também o pessoal entender. Assim, o complexo B, em especial, assim, geralmente, eu costumo aqui nas minhas lives, né, dar uma ideia de dose para as pessoas, pelo menos das doses mais usuais e tal, mas para o complexo B é muito difícil, gente. É muito complicado, entendeu? Porque, assim, depende muito e geralmente a gente precisa dosar mesmo, sabe? A dose vai depender muito
se eu tenho uma pessoa com uma B12 de 100, é completamente diferente de uma pessoa com uma B12 de 800, né? É óbvio que é diferente. Então, a Brutal. dose vai variar bastante, né? Geralmente, né, eu gosto só de prescrever também na forma de metilcobalamina, né, a vitamina B12, metilfolato, né, em vez de ácido fólico, e geralmente a vitamina B6 eu faço na forma de P5P, né, de piridoxal 5-fosfato. Não sei se você faz da mesma forma, mas também é esse trio, ele acompanha também a minha suplementação pós-Covid e é um trio usual nos meus suplementos, né? Até porque a homocisteína alta é um marcador de risco cardíaco também. A gente não sabe muito bem, pela medicina baseada em evidências, se diminuir a homocisteína reduz o risco cardíaco. Isso realmente é algo que ainda está assim em aberto, mas eu acho que mal não faz, então vale a pena você ir lá e tentar ajustar isso. Mas eu costumo dosar a homocisteína principalmente pela função dessas 3 vitaminas, que elas impactam muito no humor. Isso, tá? isso. Então, vitamina B6, o ácido fólico, né, que é a B9, a B12, para quadros de depressão é importante elas estarem perfeitas, tá? Quadro de TPM também é importante estar perfeito. Então, para quem está com uma variação de humor nesse pós-Covid, tá? Vale muito a pena essas vitaminas estarem perfeitas. Eu estou dando uma olhadinha nos comentários aqui, e aí, assim, é impressionante essa questão dos valores laboratoriais, né? Dos valores de referência, assim. Eu estou vendo, assim, as pessoas aqui falando assim, eu tô me sentindo mal, tô com fadiga, não tô bem em relação à saúde mental, e aí começa a pipocar aqui, ó. Minha vitamina D está de 30, minha vitamina B12 está de 200, minha vitamina D enfim, é isso. Teoricamente está tudo dentro da faixa, mas está tudo ruim, entendeu? Está tudo ruim. É por isso que você não vai se sentir bem, né? E, obviamente, isso também reflete, provavelmente, maus hábitos de vida, uma má alimentação, né? A outra aí está com uma ferritina de 518, entendeu? Obviamente está inflamado. É complicado, gente, é complicado. Então, e aí, assim, ferritina de 518, é claro que a gente precisa investigar uma causa, né? E essa causa, muitas vezes, tem relação com esse estado inflamatório que a gente está falando. E por falar em estado que a gente está falando, uma outra queixa muito frequente no pós-Covid é a fadiga. Você estava falando ali de fadiga mental. Fadiga, foi a primeira que eu peguei. Primeira queixa, todo mundo aparecendo com fadiga. E aí, assim, como é que você tem manejado? Assim? Você tem pensado em mais nessa questão mental mesmo? Ou você tem abordado... A gente vai para níveis mais orgânicos. A mitocondrial, o que você tem pensado? Como é que você tem abordado isso? Foi engraçado, e quando começou a aparecer, eu fui procurar um médico, amigo meu, Dr. Lance, se eu tiver aí, um abraço. Falei, cara, e que ele estava na linha de frente, né? Eu falei, cara, o que está acontecendo? Né? Porque começou a aparecer essa demanda, e ele falou, não, ele me explicou o pós-Covid, não sei o quê. E a gente discutindo, e alguns autores também apontam isso. É engraçado que essa fadiga do pós-Covid lembra muito fibromialgia em alguns aspectos. Então, assim, né? Na parte lá de intestino, a gente, né, traduz para o que a gente conhece de intestino, de inflamação. A parte de humor, a gente traduz cognição também. Quando eu vi esse negócio da fadiga, eu falei, olha, eu vou pegar os meus pontos principais que eu trato aqui de pessoas com fadiga, tanto na depressão, cansaço, algum tipo de cansaço crônico, fibromialgia, e eu comecei a misturar algumas coisas e deram bastante certo, tá? Então, assim, do ponto de vista de suplemento, rhodiola é fantástica. A própria coenzima Q10, se eu não me engano, coenzima Q10 tem um grupo brasileiro, acho que do Rio Grande do Sul, alguma coisa do gênero, que está começando a estudar no pós-Covid. Já estão fazendo alguns ensaios clínicos com Q10. Então, coenzima Q10.
além dessa parte de vitamina D e B12 perfeita, né, que são coisas que melhoram muito o ânimo, né, e eu trouxe para nível, assim, mais básico, né, que eu trato, que eu posso, né, que eu vejo na parte nutricional, que é o seguinte: o pessoal sai do pós-Covid tomando, né, sei lá, toma corticoides, ou sofreu uma internação. Eles saem, né, com uma perda de massa muscular muito grande, né. O apetite às vezes está baixo, às vezes não está baixo, mas às vezes, né, essa perda de massa muscular do período da doença, período de tratamento, associado a maus hábitos, do tipo baixa ingestão de proteína, né, causa uma grande perda de massa magra que não vai ser recuperada se a gente não ajustar a ingestão de proteína no dia a dia. Isso é coisa básica, é coisa arroz com feijão, né? Pega a dieta do cara e veja, você está consumindo pouca proteína, a gente tem que aumentar a ingestão de proteína, cara. Tá? Vez ou outra, né, uma creatina dá para usar, que aumenta, né, a força muscular, a potência muscular, o tônus muscular, isso ajuda. O whey protein para ajudar a alcançar, esses pacientes a alcançarem a meta de proteína, né, porque o whey protein é um suplemento que é proteína pura, você está entendendo? Uma dose de whey protein equivale a 100 gramas de carne ou 4 ovos. Pô, quebra um galho lascado, né? Pega o cara de manhã, ou você come 4 ovos, ou 100 gramas de frango, ou uma dose de whey. Ajuda muito, cara. Né? Ainda mais quando uma situação, às vezes, pós-internação, de muita inapetência. Né? De forma líquida, ele consegue bater a meta de proteína. Então, eu tenho ido muito para... Eu me inspirei muito na fibromialgia, nos meus pacientes com fibromialgia, então Q10, creatina também uso na fibromialgia, a rhodiola. E essa questão de dieta, meta de proteína. Ele tem que voltar a comer uma boa proteína para parar com essa sarcopenia, né, com essa perda de massa magra. E ajuda muito. A Rosângela está perguntando aqui o que seria uma meta diária assim, de proteína para um paciente assim, pós-enfermidade, ou para um paciente doente, varia de quanto a quanto? Ó, no mínimo, isso aqui é geral, tá? Geral. 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Isso daqui é o mínimo. Você cata um cara, né, nessa situação, você consegue tranquilamente trabalhar com 1,5, 1,6, 1,8. Tá? Se ele aguentar comer mais, se estiver fazendo uma musculação ainda, algum tipo, né, fazendo algum tipo de exercício para recuperar massa magra, dá para aumentar isso daí. Tá? Dá para aumentar. A gente consegue ver, né, mas será que, né, não está sendo demais? Tal? Você consegue ver pela ureia. Né? O paciente, se a ureia dele começar a subir muito, você sabe que ele está consumindo muita proteína para pouco carboidrato, para pouca gordura, né? Então dá para a gente fazer esses ajustes, tá? Mas assim, no mínimo 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Isso daqui é mínimo para todo mundo e as pessoas já não alcançam isso no dia a dia. Quanto mais no pós-Covid. Aliás, eu estou olhando aqui, existem alguns mitos, assim, que, cara, você tocou num ponto, eu vi o Diogo também entrando aí, que é um médico amigo super assim, de excelência, né? E tem alguns mitos que a gente precisa quebrar aqui. Whey protein, creatina, não são suplementos só para quem faz academia. Claro que não, né? Eles têm indicações, inclusive, e foram criados por indicações médicas. Então, na verdade, o whey protein é uma forma de você dar proteína, aminoácido, na verdade, em alta concentração, em baixo volume. Então, por exemplo, faz muito sentido para um vovozinho, para um idoso que não está conseguindo se alimentar muito, né? Ele consegue ali em 100 ml, em 200 ml, consumir a quantidade de proteína que teria em 1 ou 2 ou 3 bifes, por exemplo, entendeu? Então, é um suplemento interessante em determinados casos, não é para todo mundo, mas em determinados casos. Então, inclusive, a gente acaba comendo muito carboidrato e pouca proteína, né? Nessa relação. A dieta do brasileiro acaba tendo muito carboidrato e pouca proteína, né? A creatina, como você muito bem falou, muitas vezes falta a creatina na dieta, principalmente para vegetariano, né? Então, falta na dieta. Então, e às vezes a própria fadiga mental, ela tem a ver com falta de creatina. Você repõe a creatina. Mental. A mental. É isso mesmo. Isso. Você tem dados
com depressão, mulheres principalmente, mulheres com depressão, você tem ensaio clínico em mulheres mesmo, creatina melhora a resposta antidepressiva. Então ela tem uma função muscular, que já ajuda pra caramba, mas também tem uma função mental. Isso, né, cognitiva. E no pós-Covid faz todo sentido, porque você tem um consumo absurdo de ATP, de energia, né? Então, assim, eu tenho usado nos meus pacientes para ir como um suplemento auxiliar para essa questão mental. Não posso te dizer se isoladamente é o motivo da melhora, mas está no meu rol de suplementos que eu tenho utilizado, entendeu? Então, whey protein e creatina não são suplementos para a pessoa ficar forte na academia. Eles se popularizaram dessa forma, e você usa, claro, para pessoas que querem hipertrofia, mas tem muito uso médico, né? Eu estou vendo as pessoas perguntarem aqui o pós-Covid, a sarcopenia, né? A recuperação pós-operatória, a recuperação pós uma doença aguda, são indicações, né? Então é muito, muito, muito importante que você faça uma boa avaliação nutricional. Eu mesmo, por exemplo, tive uma avaliação nutricional recente e, cara, o Diogo, até que estava aqui na live, falou, cara, você tá comendo carboidrato pra caramba. E eu achei que eu comia muita proteína, entendeu? Você tá todo retido. É isso aí, cara. Com uma boa noção de nutrição, descobri que estava comendo mais carboidrato, menos proteína do que deveria. Então as pessoas não sabem. O pessoal assusta quando você bota assim o tanto que eles têm que comer, no mínimo, né? É o mínimo do ótimo esse 1.2, tá? Mínimo do ótimo. É o começo da conversa. O pessoal já assusta. Eu gosto do whey, que é o seguinte: tratem o whey como comida. É um alimento, sem dúvida alguma, industrializado. Cara, tá? Pelo amor de Deus, esquece. Eu fico, cara, com um negócio assim, faz mal pro rim. Putz, meu Deus do céu. Porra, não é trembolona não, gente, calma, não precisa de receita médica, pode tomar, não vai dar problema, calma. E aí é engraçado, né, porque assim, Nescau, falei a marca, né, meu Deus, achocolatado, deixa eu ferrar aqui, né, Guilherme, já tem o pessoal, achocolatado, o pessoal toma achocolatado, né, e nem se questiona. O que é o achocolatado? Alimento industrializado de açúcar concentrado. Mas por que o whey não, né, que é um alimento industrializado de proteína concentrada? Por que esse medo de tomar whey? Quando você toma chocolatado, você tá entendendo? Pô. Eu gosto de tratar com comida. Refrigerante, cerveja, e, pô, só sendo uma margarina. Vocês estão brincando, né, pô? Vocês estão brincando, vão encrencar com whey protein, pô. Vocês estão de palhaçada, entendeu? É brincadeira, sabe? Pô. Por isso que eu falo, o pessoal fica com raiva de mim. Médico, assim, tem uns caras que estão de brincadeira. Entendeu? Pô, é claro, o cara, pelo amor de Deus, né? Não vai tomar 500 gramas de uma vez de whey protein, né? Não tem sentido, mas em doses recomendadas, tanto que você pode ir numa farmácia, numa loja de suplemento e comprar, enfim, tem lá uma dose recomendada. Você tem que encaixar na sua contagem de proteína. Claro. É só você pegar lá e encaixar na contagem de proteína. Acabou, dá pra usar tranquilamente e ajuda demais. Como você disse, né, em baixo volume. Às vezes, cara, você consegue jogar whey no café. O pessoal bariátrico que tem dificuldade com volume, você pinga água, você vai pingando a água e mexendo assim, diluindo, você come um negócio de colher. Tá sendo um volume baixíssimo, você ingere bastante proteína. E eu acho isso essencial, tá? Essencial nesse pós-Covid. Quem tá cansado, perceba. Você provavelmente perdeu muita massa magra, ou por uma internação, ou pelo uso de corticoide, ou pela própria inflamação da doença, você perdeu muita massa magra. Agora a gente precisa recuperar. Né? E o mínimo que você tem que fazer é ingestão mínima de proteína. Tá? Cara, só essa dica aí já é dica de ouro. Assim. Pô, no mínimo 1.2, isso sendo bem conservador, né? No mínimo, para quem não tem uma insuficiência renal grave. Claro que se o cara não urina, né? O cara não urina, fazer hemodiálise, aí a conta é outra, é óbvio. Tô falando de uma pessoa que tem urina normalmente, não tem nenhum problema no rim grave. Então, uma pessoa tem pelo menos... nada. né? Faz
1,2 gramas de proteína por quilo de peso, né? E aí começa a dar uma olhada ali no rótulo, nas coisas que está comendo, e aí ver se está comendo adequadamente a quantidade proteica. E se não tiver, pode, claro, usar um whey protein ou alguma proteína. Enfim, o whey protein seria uma boa proteína para complementar, né? É legal, é importante. E, cara, assim, um outro suplemento que eu acho que vale a pena, legal falar, que eu vejo que você gosta bastante, duas coisas que eu queria falar cara, quando o assunto é bom, né? E você vê, né? A gente pensa bem parecido, assim. Eu vejo as suas coisas, eu tenho uma linha de raciocínio muito parecido com a sua, né? Dessa parte de suplementação. É realmente uma coisa legal, porque a gente não tem a mesma escola, mas as linhas se aproximam mesmo, sabe? E uma das coisas que eu vejo que você fala bastante é sobre magnésio, que é um suplemento também que eu não vivo sem, né? Nossa, é sensacional. Cara, assim, dificilmente hoje em dia um paciente sai do meu consultório sem magnésio, assim, né? Sentou na frente, magnésio. É assim também, sentou na minha frente, toma magnésio. Cara, eu sempre falo isso. A gente vive uma deficiência generalizada de magnésio. O magnésio é um elemento que é um elemento central na molécula de clorofila e, teoricamente, você precisaria ter um solo que vem de rochas vulcânicas para poder ter magnésio, solo esse que a gente não tem no Brasil. Então, talvez no Japão você tenha lá magnésio suficiente nos alimentos, aqui você não tem, né? Então, falta mesmo nos nossos alimentos, né? Nas nossas folhas, falta. Mas eu dosei no sangue e está normal. Não significa nada, porque a quantidade de magnésio que tem no sangue é muito baixa, né? A maior parte do magnésio está nas nossas células, está dentro das nossas células. Se o magnésio baixar no nosso sangue, precisa ter muito baixo nas nossas células. Então, e eu pego, viu? Oi? E eu pego gente com magnésio limite. Você imagina, cara. Exatamente. Se ele tiver bom, você não pode descartar a deficiência de magnésio. E tem gente no limite. Isso, exatamente. Tá? E aí, assim, existem vários tipos de magnésio, né? Magnésio de malato, magnésio treonato, magnésio quelato. Se você pudesse sintetizar, assim, explicar um pouquinho da diferença dos magnésios, que é uma pergunta que sempre me fazem também, eu ia adorar ouvir de você, cara. Boa. Então, primeiro ponto. A dose, em tese, não vai mudar, tá? Vocês têm que entender o conceito de magnésio elementar, tá bom? Então, porque existe o magnésio, ele está sempre ligado a alguma outra coisa. Aí tem esses tipos, né? Então, você tem os sais, você tem cloretos de magnésio, você tem o óxido de magnésio, o citrato de magnésio, tá? São as formas mais baratas. Eu acho que quebra um galho lascado, viu? Quebra um galho, às vezes o cara tá sem grana, paga R$7 no cloretinho de magnésio, dilui lá, já ajuda pra caramba. Só que eles são pouco absorvidos, tá? Eles são menos absorvidos. Pouco não, eles são menos absorvidos. Tanto é que por isso, esses sais, né, eles podem favorecer muito quadros de diarreia. Quando toma errado, cara, você toma um pouco a mais, às vezes tua sensibilidade, você pode ter diarreia porque eles são menos absorvidos, tá? Por outro lado, eu gosto muito de outros dois que a gente acha fácil, que é o magnésio dimalato e o magnésio quelado. O quelado, qualquer manipulação tem. O dimalato, pelo menos aqui na minha região, você acha muito fácil para comprar, pronto. Você vai na farmácia, você acha magnésio dimalato. O dimalato é um tipo de quelado, onde o magnésio está ligado a moléculas de malato. E o magnésio quelado é um quelado, né? É um bisglicinato, né? Onde o magnésio está ligado com uma molécula de glicina, que é um aminoácido que favorece a absorção. Então, essas duas formas, o dimalato e o quelado, são formas que ajudam muito, melhoram muito a absorção intestinal de magnésio. Tá? Então, quando comparado às anteriores, né? Citrato, cloreto de magnésio, óxido, eles são melhores absorvidos. Tá? E é muito fácil de achar. Eu geralmente, assim, na correria, para aluno, né, Instagram, recomendo, vai na farmácia de malato, ou se você manipula o quelado. Tá?
Tem alguns outros tipos, dos quais eu destaco o magnésio L-treonato. O magnésio L-treonato, eu demorei para dar o braço a torcer porque eu não achava estudo. Quando eu achei um estudo em modelo animal, mas era um estudo muito bem feito. Ele realmente parece, essa molécula de L-treonato, né, parece que ajuda o magnésio a chegar no sistema nervoso central de modo mais adequado. Tá? Então é um magnésio particularmente útil para quando você está, né, pensando em depressão, ou insônia, ou ansiedade, ou problemas cognitivos. Tá? Isso não quer dizer, que o pessoal às vezes fica desesperado, é um pouco mais difícil de achar, não quer dizer que os outros não são bons. Tá? Eu sempre recomendo dimalato e quelado, são os mais fáceis de você encontrar e que tem a melhor absorção. A absorção já vai ser muito boa e já vai te ajudar a evitar a deficiência de magnésio, que é o que importa. Quando a gente fala, né, de suplementar magnésio, a gente usa o termo até de modo impróprio, né, porque o que a gente está falando, na verdade, é o seguinte: eu vou garantir a ingestão mínima de magnésio via suplementação. É isso que a gente faz. Por quê, né? Porque no Brasil é difícil, né? Você tem toda a dificuldade, tá? De saber exatamente quanto você está consumindo ou não. Então, assim, vamos evitar a deficiência consumindo a quantidade mínima. E posso falar a quantidade? Bom, vocês têm que olhar o magnésio elementar, tá? 260 a 320 miligramas de magnésio elementar. É isso que vocês têm que olhar. Vocês têm que olhar na tabela do suplemento. Tá? Eu gosto de, quando eu vou manipular, eu faço essa distinção. Eu falo quanto que eu quero de magnésio elementar para o cara ajeitar a conta lá na matéria-prima que ele tem. Isso é importante, porque na hora de prescrever o magnésio, tem farmácia de manipulação que corrige, você coloca o magnésio treonato, 500 miligramas, aí... Dá uma molécula inteira. Né? Aí umas fazem 500 miligramas do treonato, outras fazem 500 miligramas do elementar, enfim. Por isso que vale a pena sempre colocar na fórmula a quantidade de magnésio elementar que você quer de magnésio, né? Então, só para as pessoas entenderem, dentro do comprimido ali de magnésio, dependendo do elemento em que o magnésio é colado, vai caber mais ou menos magnésio. Exato. E o magnésio que vai caber é o que a gente chama de magnésio elementar. Então a farmácia precisa corrigir, né? Ela precisa corrigir e eu preciso dizer o quanto que eu quero de magnésio mesmo. E aí eu preciso dizer, farmácia, eu quero que você coloque esse tanto de magnésio numa dose. E aí a farmácia vai me dizer se ela consegue colocar isso em 1, 2, ou 3, ou 4 cápsulas. Depende, né? Geralmente é mais de uma cápsula, né? Geralmente porque a outra molécula geralmente pesa mais, tem maior massa do que o magnésio. Isso. Se for, por exemplo, o magnésio quelato, por exemplo, então, por isso que para arritmias cardíacas, que eu quero dar mais magnésio, né, eu uso o magnésio quelado, porque eu sei que no comprimido com magnésio quelado cabe mais magnésio, né? Agora, se eu quero para bem-estar, para o paciente dormir melhor, por exemplo, aí eu uso magnésio treonato, eu posso usar uma dose um pouquinho menor de magnésio, por exemplo, entendeu? Então, por isso também existe toda uma arte ali para prescrever. Agora, é claro, é isso que eu falo. O médico tem que estar acostumado em fazer essas coisas. Não pode ser só olhar a tabela de referência e fazer, ou enfim. Enfim, todas essas críticas que eu tenho feito aí na internet e levado algumas pancadas também. E eu vejo, Guilherme, que assim, é essencial, principalmente para a minha área de ansiedade, deficiência de magnésio causa uma agitação mental, insônia, ansiedade, variação de humor. O cara tem que tomar a quantidade de magnésio certinha. Eu vejo isso em mim. Eu sou ansioso, né? Eu sou ansioso, tenho insônia. Cara, se eu não tomar a quantidade certinha, se eu não fizer essas correções, tomar de qualquer jeito, a coisa desanda. Tá? Então sempre olhem essa parte de magnésio elementar. Suplemento pronto, de malato que você compra pronto. A maioria das marcas eles colocam, né? Se olhar na tabela nutricional. Eu acho essencial, viu? Maravilha. Gente, temos aí mais 3, 4 minutinhos. Deixa eu escolher uma outra pergunta para a gente. Uma perguntinha para a gente responder aqui. Deixa eu escolher uma aqui da caixinha, Renan, só. Boa. Ih, caramba, tem pergunta dos stories. Agora já... Bom, deixa eu ver aqui, ó.
qual é a quantidade certa para a pessoa ansiosa, mas aí depende da pessoa. O ideal é evitar a deficiência, tá, gente? Evitar a deficiência. Você pega 260 a 320 miligramas de magnésio elementar, você evita a deficiência. Evitando a deficiência, você melhora a quadro de ansiedade, por exemplo. Então, eu acho que é exatamente isso, né? Procurar tomar ali essa quantidade certa de magnésio elementar. Tem De modo bem resumido, né? Uma pessoa está perguntando aqui sobre o magnésio inositol. Na verdade, o magnésio inositol ele é meio que uma invenção da indústria, né? Que pegou o inositol, que é um outro suplemento, e juntou com o magnésio. Mas você pode, por exemplo, mandar manipular, sei lá, o magnésio treonato e tomar o magnésio treonato mais o inositol, por exemplo, né? Enfim, nada te impede. Agora, teve uma marca que criou e juntou o magnésio e o inositol, mas, na verdade, você não combina, não junta, não quela, vamos dizer assim, uma molécula com a outra, né? Então, mas é uma boa combinação, O magnésio e o inositol é também uma boa combinação para o sistema nervoso central ali, sem dúvida nenhuma, né? Aí uma outra, o taurato também, magnésio com a taurina, você pode também fazer separado, né? Aliás, sai muito mais barato, você faz, por exemplo, magnésio quelado ou magnésio treonato e faz a taurina. Sai barato com a taurina? Sai mais barato. Você faz a taurina em pó, por exemplo, você faz um magnésio quelado e aí faz um shot, por exemplo, da taurina com a creatina. Sai mais barato do que você fazer o magnésio de taurina. Bom saber. Legal. Legal, eu não sabia desse da taurina. Boa. Não, sai mais. E o magnésio taurina é legal usar para atleta, por exemplo, ali, porque também ajuda ali para regeneração muscular, é bem bacana também. Bom, cara, tá terminando aqui, eu queria te agradecer muito. Eu que agradeço, doutor, obrigado, viu? Eu já estou de antemão te convidando aqui para a gente bater mais papo, mais vezes. Eu não sou um nutrólogo, estou longe disso, sou um cardiologista metido a besta que gosta muito de suplementação, que estuda muito essa área e que vou ter sempre o maior prazer de te receber aqui, cara. E também estou à disposição aí para trocar ideia sempre que você quiser. E queria agradecer muito aí as 400 e poucas pessoas que ficaram aí com a gente. Muito obrigado mesmo, gente. Valeu mesmo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite aí para todo mundo. Tuas últimas palavras aí, Renan. Doutor, muito obrigado mesmo pela confiança, pela oportunidade. E, pessoal, muito bom. A gente vai conversando lá no Instagram, viu? Tô vendo que chegou um monte de gente aqui. Tá a live inteira, a gente começou a me seguir aqui, a gente conversa lá. Maravilha. Encham as caixinhas do Renan de perguntas aí, que eu sei que ele vai responder todo mundo. Obrigado. Prazer em falar contigo. Obrigadão. De verdade, cara. Um abraço. Tudo de bom. Fique com Deus. Tchau, tchau.